independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia a todos que nos ouvem e nos acompanham aqui pela Rádio Chapecó. Estamos iniciando mais um programa de A Hora Espírita, aqui pela essa rádio. Hoje, 14 de março de 2026. O programa está no ar já na live também do Facebook da Rádio Chapecó. E o tema que vamos debater hoje é amizade na visão espírita. Contamos com sua participação também lá na live, ou manda seu WhatsApp a 2049 1212. Estaremos dentro do programa debatendo e tentando sanar suas dúvidas. Você pode participar lá também. Lembrando que o nosso programa fica gravado no Facebook, na própria live do programa, né, Hora Espírita Chapecó. Estamos também no canal do YouTube e em forma de podcast também no Spotify e no Deezer também durante a semana. Aí quem quiser rever ele é só chegar lá e buscar pelo Hora Espírita Chapecó, que está lá gravado, né? Hoje, na equipe de debate, que vamos levar essa conversa até às 8, temos aqui o Kleber, da Casa Espírita Gotas de Luz. Bom dia, Kleber, seja bem-vindo. Muito bom dia, Rony, a todos que nos acompanham. É uma alegria estarmos aqui hoje. Temos também o Michel, da Casa Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Michel, seja bem-vindo. Bom dia, amigos. Seja um ótimo programa para todos. E esse que vos fala, Rony, da Casa Espírita Amor e Caridade. Lembrando que esse programa é sobre responsabilidades das Casas Espíritas, filiadas à 12ª União Regional Espírita e também filiadas à Federação Catarinense, a Federação Espírita Catarinense. Antes de nós iniciarmos a nossa conversa, pedimos licença para agradecer os patrocinadores que nos apoiam e façam que esse programa vai ao ar todos os sábados, né? A Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, Centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Como já adiantamos para vocês, hoje a nossa conversa vai ser sobre amizade. A riqueza espiritual da amizade nos aproxima um dos outros com o desejo sincero de amar e servir, ajudar e edificar para a felicidade que todos almejam. Amigos foi a titulação mais expressiva que Jesus destacou no vocabulário para definir os companheiros.
Os laços da amizade e os do amor crescem cada vez mais, aquecendo e iluminando os espíritos. O amigo em nosso caminho é mais importante do que todos os bens que possamos acumular ao nosso derredor, pois a amizade supre todas as necessidades do espírito, enquanto aqueles dizem respeito apenas à necessidade transitória do corpo. Quem socorre o irmão apenas no infortuito, exerce a piedade que humilha. O verdadeiro amigo acentua a alegria dos entes amados, multiplicando-a. O espírita sabe que pode cultivar valiosas amizades tanto na terra quanto nos círculos espirituais, desdobrando o amor desinteressado em favor do próximo. Se uma amizade pode servir na existência física, muito mais útil será no plano espiritual, quando deixarmos o corpo, pois grande é a felicidade daqueles que, regressando à pátria espiritual, encontram amigos a acolhê-lo em sua jornada. Cultivar, pois, amizades sinceras é amelhar a paz, a alegria e o progresso na senda espiritual que nos aguarda a todos. Uma breve explanação sobre a amizade. Mas, Kleber, para nós iniciarmos mesmo, vamos fazer uma explanação um pouco mais abrangente do que o Espiritismo fala sobre a amizade. Perfeitamente. Esse texto de abertura, ele traz uma visão bem característica, né, do entendimento da doutrina espírita no que se refere à amizade, né? A doutrina espírita, ela nos ensina que nós somos chamados aqui na Terra, né, a viver, né, em sociedade, né? A amizade é uma consequência dessa convivência, né, da lei de sociedade, né, em que nós estamos aqui vivendo nas relações entre as pessoas e vamos criando dessa maneira, né, afinidades de pensamentos e de objetivos, né, e isso gera uma simpatia espiritual entre as pessoas que estão nessa convivência entre nós, né? Então, podemos entender que é uma consequência da lei de sociedade, né, e da simpatia estabelecida entre os objetivos que são estabelecidos, né, e afinidade de pensamentos, né? Então, a visão da doutrina espírita com relação à amizade, ela transcende uma convivência social, porque na vivência ou na convivência social, os vínculos que nós estabelecemos, muitas vezes, eles são por interesses mais imediatos, né? Por afinidade de um esporte, por interesses, talvez, aí de algum vínculo profissional. São coisas que muitas vezes ligam as pessoas por um determinado período de tempo, né? E que muitas vezes a gente, em mudando de trabalho, não mantém mais a relação com aquele colega, com aquele amigo de trabalho, né? Então, isso acaba sendo por um período mais curto ou mais longo, né? Mas ele não tem essa visão que a doutrina espírita nos proporciona, de laços que vão aumentando, que vão se estreitando, né, e que vão melhorando de qualidade, né, e que muitas vezes o amigo que nós estabelecemos de forma real e verdadeira, ele é para toda uma vida, né, ou para toda uma existência, podemos assim dizer, né, mas ele vai continuar para além da vida física, né, quando a gente então acaba desencarnando, né, e reencontra esse amigo lá no plano espiritual, e essa amizade continua e ela vem a se fortalecer. Então é uma visão mais ampla, é uma visão transcendente, que ela não fica puramente nos limites da vida física, né? E a gente vai verificando também, no decorrer da nossa fala hoje, que esses vínculos, muitas vezes, eles são estabelecidos antes mesmo dessa vida física, quando é um reencontro de almas irmãs ou almas afins, né, que muitas vezes conviveram também, né, em outras oportunidades, em outras existências, né, em decorrência da lei de reencarnação também, né? Veja que esse liame que se cria é que vai formar uma verdadeira amizade,
situação de você reencontrar. Então, às vezes a gente diz que os amigos são a família espiritual da gente, né? Porque é aquelas pessoas que se afinizam conosco, que convivem conosco no dia a dia, que a gente troca ali uma mensagem, às vezes num momento de dificuldade. Então, é de suma importância esses laços que a gente não consegue evoluir sozinho. Por isso que, como o Kleber bem falou, né, existe a lei de sociedade. A gente só evolui com o outro. E a gente vê isso já na própria reencarnação, né? Para a gente reencarnar precisa de 2 pessoas. Para cuidar da gente já precisa de muito mais do que 2 pessoas, né? Todo mundo aí que cuida de filho sabe que às vezes uma mãe sozinha não dá conta. Vai precisar, hoje o Estado consegue prover, né? Um colégio, coisa assim. E lá no colégio também não existe só um professor, tem um professor auxiliar, tem outras pessoas que vão lá cuidar das crianças. Então essa comunidade, quanto melhor a gente administrar e quanto maiores laços fraternos a gente criar, eu acredito que mais firme a gente fica nessa caminhada, porque a gente vê que uma sociedade hoje, nossa, está muito fragilizada, a gente não consegue estabelecer verdadeiros laços. A gente tem afinidades, né? Às vezes, eu tenho muitos seguidores lá na rede social, um monte de gente curte minhas fotos, mas quando a gente vai lá, na hora do problema, não tem ninguém que a gente pode trocar uma ideia, né? Então, isso é uma coisa que está nos adoecendo por causa disso. A gente não está conseguindo ter essa amplitude, né? A gente fala que no Sul a gente tem a roda do chimarrão, um pouquinho disso, né? De criar esse laço de estar ali na presença das pessoas, né? E a rede social, às vezes, nos afasta um pouquinho disso. Então, essa amizade que o Espiritismo nos traz é essa relação de afeto de um pouquinho mais, né? Não só de estar afim ali no convívio. Então, assim, se me permite ainda, Rony, o Michel fala que ela é uma forma de evolução, né? Ninguém evolui sozinho, é a fala do Michel, e isso é talvez uma importância assim, significativa da amizade dentro do contexto da visão espírita, né? A relação que se estabelece entre as pessoas, e aí de forma mais específica, nesse caso em que nós estamos tratando, entre amigos, é uma oportunidade que Deus confere a nós de evoluirmos mutuamente, né? Porque nas relações de amizade nós vamos estar interessados na dificuldade do outro, nós vamos ter ali a oportunidade de ter paciência, tolerância quando o amigo não está muito bem. Então são vários fatores que nós encontramos dentro de uma relação de amizade que proporciona um ambiente de crescimento para ambas as pessoas, né? A gente fala muitas vezes da família, né? Mas muitas vezes é lá fora da família consanguínea, digamos assim, que nós encontramos a sustentação que nós carecemos para lidar com os problemas da vida, quando 2 amigos, né, às vezes se entendem melhor, muitas vezes, do que pessoas dentro de um ambiente doméstico, né? Então nós vamos também entendendo que a amizade ela não é só para uma questão social, mas muito mais do que isso, é uma questão de crescimento, de evolução espiritual de todos nós, né, que estamos aqui crescendo juntos, né, nessa caminhada evolutiva. E na realidade, na parte espiritual, e a gente sempre falou isso quando a gente fala de família também, né? Na realidade, a parte espiritual, a família consiste em inúmeros amigos, afinidades espirituais, né? E essa família, essa roda de amigos, ela só tem a crescer, encarnação após encarnação, né? Então nós viemos aí de tantas encarnações com inúmeros amigos, e quando nós voltarmos para lá, esse verdadeiro amigo está lá nos apoiando, tentando nos conduzir da melhor forma possível quando a volta à pátria, né? Pela nossa própria perturbação, quando voltamos para lá, quem vai estar do nosso lado é nossos amigos, né? Mas seguindo, desculpa, gente, no próprio texto, Michel, fala do que Jesus foi a palavra que encontrou, né? A palavra amigo, numa das melhores formas para conduzir, né, seus ensinamentos, né? Mas assim, quais são os pilares da verdadeira amizade? Porque falar que nem você falou ali antes, na rede social eu tenho milhares, milhões de seguidores, né? Mas às vezes não tenho nenhum amigo, né? Então, qual é os pilares da verdadeira amizade, segundo o que Jesus nos orientou já no próprio texto falou? Quando a gente pensa em amizade, à luz do Evangelho do Espiritismo, a gente percebe que ela é construída sobre o amor verdadeiro.
Então Jesus falando, né, com os seus discípulos, ele disse: agora já não chamo vocês de servos, mas como amigos. Ele disse assim: porque eu ensinei tudo o que eu sabia para vocês, para que vocês possam evoluir, para que vocês possam caminhar, né? Então o primeiro pilar é a confiança e a proximidade, que só existe amizade quando a gente tem essa troca, né? Às vezes não é no dia a dia, mas você sabe que tô lá numa dificuldade, eu posso ligar para o meu amigo e ele vai me dar um apoio, vai me dar uma palavra, né? Então Jesus ensina que essa amizade, ela se envolve uma doação, né, entre as pessoas, né? Ninguém tem maior amor do que esse, dar alguém a vida por seus amigos, né? Também é uma palavra de Jesus lá em João, versículo 15, capítulo 13. Então o segundo pilar disso é um amor abnegado. É aquele que não espera do outro, né? Você se doa porque você gosta da pessoa. Você quer lá dar um conselho, às vezes você não tem um conselho, mas você está lá um ombro amigo para apoiar, né? A gente vê muitas vezes no momento de extrema dor, às vezes tu não tem uma palavra ali certeira para ajudar aquela pessoa. Às vezes a pessoa nem quer escutar aquela tua palavra, mas quer saber se você está ali do lado dela, apoiando, ali sentado do lado dela. Então, a questão da doação, né? Então o Chico falava assim, que o verdadeiro amigo não é aquele que nos apoia em tudo, mas aquele que nos ajuda a sermos melhores. Porque muitas vezes também a gente está num caminho meio tumultuado, a gente está um pouquinho perturbado. Daí o amigo vai lá e nos dá um puxãozinho de orelha, diz: vamos pensar aqui melhor, tá vendo ali? Parece que você vai se dar mal, né? Porque muitas vezes os pais têm esse papel no início da nossa vida, né? Dessa orientação de já conhecendo o que é a caminhada para frente, ele diz: filho, escuta o pai aqui, né? O meu pai dizia uma frase assim: escuta o pai, que quando a vida te ensinar vai ser muito mais doída. Quer dizer o que, né? O carinho deles dizendo: olha, filho, vamos por aqui, vai nesse caminho aqui, porque quando você for teimoso, às vezes a vida vai te bater mais forte do que está acontecendo. Então, a gente vai percebendo que é de extrema importância. E também a gente vai ver que a questão do amor fraterno. Então, Jesus nos ensina a reconhecer no próximo um irmão de caminhada. Se o Espiritismo nos diz que todo mundo evolui no conjunto, então mesmo aquela pessoa que está em erro, às vezes está em dificuldade, a gente não pode ver ele como uma pessoa, é um estorvo, vou me afastar dele. Às vezes é um momento de você repensar. Se você não pode aconselhar ele, às vezes de observar aquilo e dizer: poxa, aquilo ali não serve para mim, olha o que está acontecendo com aquele irmão, né? Então, às vezes, também é um momento de aprendizado nosso. Então, a gente tem um exemplo legal na vida de Francisco de Assis, né? Que chamava todo mundo de irmão e irmã, né? Porque ele enxergava em cada pessoa esse companheiro de jornada que está ensinando alguma coisa para ele. Então, o Espiritismo ele reforça essa visão e nos lembra que a gente é um espírito em evolução e filhos do mesmo Pai, e que ele espera, né, que nós nos tratemos assim. A gente vai construindo isso. Então, primeiro a gente vai tratar melhor as pessoas próximas que têm afinidade conosco, depois a gente vai tratar o estranho, e às vezes até, né, o Jesus nos auxilia até a tentar amar o nosso inimigo, que é um processo que a gente vai ter que ir aos pouquinhos caminhando para conseguir fazer isso, né? Então, os amigos são aqueles que caminham junto conosco, nos ajudam mutuamente na jornada e nos ajudam nessa evolução espiritual. Quando a gente pensa assim, nesse amor, né? Nesse amor, ele se vivencia no dia a dia de várias maneiras, né? De uma maneira, nós pensamos naquilo que a gente espera do amigo, né? Enquanto vínculo afetivo. E, de outra forma, é aquilo que nós podemos oferecer para esse amigo, né? E muitas vezes é importante a gente avaliar como andam as nossas amizades, né? E quais são os objetivos, os interesses em manter esses vínculos, porque, bem na verdade, a gente gosta, né, de sempre estar recebendo o apoio, né, no momento difícil, né, recebendo, enfim, né, aquilo que o nosso amigo, aquela pessoa da convivência pode nos oferecer. Mas o que nós estamos oferecendo, né? Então essa avaliação é muito importante e também dentro assim dos pilares que a gente entende assim, de uma verdadeira amizade, a questão da tolerância, né? Que é uma forma de exercitar o amor também, né, Michel? A tolerância, ela é importante, porque nem sempre nós estamos no melhor dia, nem sempre o amigo está no melhor dia, né? E é muito importante que a gente tenha consciência de que a convivência fraterna, ela não vai ser só dias de sol, né? Tem os dias cinzentos também, e a tolerância, porque a doutrina espírita, ela nos ensina a entender, né, que somos espíritos que estamos aqui evoluindo, mas que temos as nossas imperfeições, né? O outro tem, eu tenho, então é importante que nós toleremos as imperfeições para que criemos uma amizade sincera e verdadeira, muito embora os nossos amigos, eles
tenham imperfeições, porque nós também temos. Então, saber visualizar, extrair da amizade aquilo que ela pode oferecer de bom, né? E estar ali disponível para ajudar os amigos quando as imperfeições elas vêm à tona em algum momento específico, mas saber também selecionar as amizades para que nós não nos envolvamos em situações complicadas em função das imperfeições que podem prejudicar de forma significativa a nossa vida, né? O Michel falou muito bem também dos pilares, né? Eu acho que uma dos pilares também é a simplicidade, né? Porque a verdadeira amizade, que nós vamos falar em seguida aqui, ela quer simplicidade. E o Kleber também falou da compreensão, né? Então, a simplicidade leva a compreender toda essa amizade, tudo que é, né? E falando nisso, Kleber, a gente fala tanto da amizade, assim, sincera, sim ou não, né? Mas assim, como nós podemos diferenciar a verdadeira amizade daquela amizade superficial ou amizade por interesse? A amizade superficial é a que mais existe, digamos assim, né? Como o Michel citou antes, por exemplo, lá nas redes sociais nós temos muitos amigos, né? Na convivência nós nos relacionamos com várias pessoas e às vezes até chamamos de amigos, né? E a gente vai encontrar situações específicas na vida que nós vamos perceber quem de fato são essas amizades verdadeiras que estão ali para todos os momentos da vida e não para momentos específicos. Não é o tempo que vai definir, né, uma verdadeira amizade. Muitas vezes a gente convive por longo tempo com uma pessoa, né? Mas o que define de fato se é uma amizade verdadeira ou não são os laços espirituais, né, que criam uma resistência nesse vínculo, né? Essa resistência do laço, eu me refiro, para as situações diversas da vida. Quando você passa por um problema, né? Quem que permanece do seu lado? Então, aquela amizade superficial, quando está tudo bem, quando nós estamos numa condição financeira, por exemplo, legal, quando não estamos passando por nenhum problema de saúde ou qualquer uma outra situação, essa amizade se mantém. Agora, no momento em que você começa a passar por uma dificuldade, opa, vamos se afastar. Não está favorável. Então a gente percebe que essa amizade ela tem um interesse específico, né? Não é o interesse, o laço, ele é frágil porque ele está vinculado uma pessoa a outra por um interesse, né? Seja econômico, seja por um favorecimento. Aquela amizade ela é conveniente, né? Então ali nós percebemos nas dificuldades muitas vezes que aquela amizade que você acha que é uma amizade sólida, não é, ela é frágil, né? E aí a gente pode pensar em situações variadas, né? Por exemplo, o amigo verdadeiro, ele é sincero, né? Se ele precisar falar de um erro nosso, ele vai falar, mas ele não vai expor. Ele nos chama na intimidade, ele conversa, ele talvez vai nos orientar, falar, esse não é uma boa escolha, não é um bom caminho e tal, né? Agora, daqui a pouco você convive com alguém e essa pessoa da convivência que você tem com um amigo, no menor deslize ele divulga, ele publica, então você percebe ali uma fragilidade nesse vínculo, né? Não é algo que não é alguém confiável, podemos assim dizer, né? Então, na relação que nós estabelecemos com as pessoas, nós vamos percebendo em que momentos da vida aquelas pessoas permanecem conosco. Então, a amizade verdadeira, ela se mantém e se fortalece quando os interesses não são o móvel que une essas pessoas, né? O interesse pessoal, digamos assim, né? O interesse da amizade vai ser a convivência, o interesse mútuo de ajudar uns aos outros, né? Você vê também que vai muito também de como está a nossa vibração também muitas vezes, porque às vezes nós também somos tão fechados que a outra pessoa nem consegue chegar para nos aconselhar, coisa assim, né? Porque às vezes a gente cria essa barreira, né? Não vou me comprometer, né? Ou a pessoa diz assim, eu sou muito alto astral, então uma pessoa muito mal-humorada não serve para mim.
Mas às vezes aquela pessoa mal-humorada pode ter um insight, pode ter uma percepção diferente. Então também a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque as amizades, todas elas vão começar de uma maneira superficial, né? Todo mundo vai, a gente que é espírita, a gente vai conversar de um livro, coisa assim, mas a gente só vai saber se vai ser um amigo mais profundo quando a gente for no convívio, né? Dizer, a gente tem eu também gosto de jogar futebol, eu também gosto de escutar uma música, né? Então essas afinidades, elas vão... Então, às vezes também a gente tem que dar um tempo para algumas pessoas pra gente saber se vai ser uma amizade boa ou vai ser só superficial, né? E observar, porque às vezes o nosso amigo, como nós, vamos falhar, né? No caminhar, no frigir dos ovos, cada um vai cometer alguma gafe, às vezes vai falar alguma coisa que não devia, às vezes vai avançar um pouquinho numa intimidade que não tinha. Então a gente tem que ter esses cuidados também, né? Para não ficar cortando muito a vida das pessoas e acabar ficando sozinho, né? Porque às vezes se você não tem nenhum amigo hoje, tem que refletir. Poxa, mas será que sou eu que estou fazendo muita coisa errada? Ou será que as outras pessoas que não estão me entendendo? Então às vezes a gente tem que sopesar isso, né? Então essa avaliação nossa também cabe muito, né? Porque hoje em dia a gente diz, lá no WhatsApp eu converso com um monte de grupo. Mas realmente quando eu estou com um problema, eu consigo ter alguém para dividir isso? Seja até minha esposa às vezes, ou o esposo, ou um amigo, né? Porque isso também, às vezes, você não se abre para outras pessoas. Daí você diz, mas eu não tenho nenhum amigo de verdade. Mas você disse para alguém que estava com alguma dificuldade, você se abriu, né? Falou. Nós, homens, somos criados assim, você tem que aguentar no osso do peito as dificuldades. E cada um, né, cuida da sua vida. Mas, às vezes, não faz mal a gente ir lá e conversar com alguém, né? Ou procurar um profissional, se a gente não tem essa ficar à vontade com os outros. Também, assim, às vezes você está com um problema, quem vem para ajudar? Mas e quando alguém está com um problema? Nós estamos indo ajudar. Então, a amizade, ela se constrói nos detalhes diários da convivência, né? Então, são no pequeno esforço de cada dia que a gente faz para nutrir esse vínculo de amizade. Então, é importante a gente fazer essa reflexão que o Michel comenta mesmo, né? Bom, se eu não tenho muitos laços de amizade assim verdadeiros, né? Mas o porquê? O que está faltando, né? O que eu estou deixando de fazer na relação com as pessoas da minha convivência que não está permitindo que os laços de verdadeira amizade eles aumentem, né? Então, se eu tenho se é muito restrito o meu vínculo com as pessoas de amizade verdadeira, o que nós podemos fazer, né, diferente daquilo que nós estamos fazendo para que esses vínculos eles aumentem, para que aquelas pessoas que são da nossa convivência, elas sintam mais prazer em estar na nossa convivência e nos procurem mais, né? Então, talvez a gente precise procurar mais as pessoas e não somente nos momentos bons, nas festas, né? Enfim, mas principalmente, talvez, se interessar pela vida daquela pessoa nos momentos difíceis, né? Dos nossos amigos, né? Então, isso vai fazendo com que os vínculos de amizade eles se fortaleçam na convivência, né? 2 pontos que nós podemos ampliar esse debate aí, até convido vocês aí a expor suas opiniões, né? Você falou, Michel, da como eu estou. Às vezes eu crio uma redoma ao redor de mim e não deixo essas pessoas chegar até mim, né? E outro ponto, o verdadeiro amigo não é sempre estar ali ao meu lado falando o que eu quero ouvir, né? Então, às vezes, o verdadeiro amigo, quando eu estou me desviando de um caminho, o amigo vem lá, pega pela orelha, não, faz favor, vem cá, o caminho é esse, né? Então, esse é o verdadeiro amigo. E ele não se constrói, que nem você falou, Michel, ele não se constrói do dia por dia, do dia para noite, né? Assim, eu conheci hoje, a não ser que seja espíritos muito afins de várias encarnações juntos, mas mesmo assim vai ter aquele ainda, como se diz, a desconfiança um pouquinho, não tem a afinidade definitiva, né? Então tu fica meio apreensivo. E construindo da caminhada, essa amizade vira uma verdadeira, que nem diz, um verdadeiro irmão. Mas de imediato vai ter essa leve amizade. Só que nem eu disse, o verdadeiro amigo é aquele que vai lá, se você está errando, ele vai dizer, não, você está errando. Esse é o verdadeiro amigo. Não é eu estou errando e vem o cidadão e passa a mão na cabeça. Caminha junto, né? Vai junto. Pula junto da ponte. Exatamente, pula junto da ponte. E vai ser necessário, muitas vezes, um afastamento, realmente, né? Se por mais que nós tenhamos uma afinidade espiritual, inclusive,
né? Se o nosso amigo ali, ele opta por um caminho equivocado dentro dos princípios que nós temos, né? De ética, de moral e, enfim, né? Vai ser necessário um afastamento se você conversou, se você orientou, se você se esforçou para mostrar para esse amigo, né, o caminho equivocado que está escolhendo. Mesmo assim, ele opta pelo caminho, vai ser necessário um certo afastamento momentâneo, né, para que você também não se afunde junto muitas vezes, né? São situações às vezes perigosas, até na questões ilícitas, talvez você não vai poder, né, acompanhar. A gente vê muito isso quem tem filhos jovens, principalmente, né, na convivência. Muitas vezes eles se vinculam a outros jovens pelas afinidades, pelos interesses, e é algo muito intenso. Essa amizade entre os jovens é muito intenso, né? E é importante ter sempre uma supervisão, né, de um pai, de uma mãe ou da pessoa que faz o papel do pai e da mãe, porque por essa fidelidade na amizade eles embarcam junto, né, muitas vezes em caminhos perigosos. Então nós, os adultos, temos que ter cuidado também com as nossas amizades para não embarcarmos em caminhos perigosos junto com nossos amigos pela questão emocional do vínculo que essa amizade estabelece. É muito importante a gente ter essa avaliação contínua, né? Se aquilo que o amigo está buscando para ele na vida é importante para mim também estar junto com ele nessa caminhada, né? Ou naquele momento é importante tentar ajudar, como o Rony fala, vamos conversar e mostrar para o amigo. E se ele aceitar, que bom, mas se ele não aceitar, talvez seja o momento de um afastamento, ou de tentar outras formas de tentar auxiliar, mas não embarcar junto numa caminhada que às vezes é perigosa, né? E às vezes as crianças, elas têm muito isso de ou é só amigo ou é inimigo, né? Não tem o meio termo. Então a gente também tem que saber mediar às vezes as situações, né? A minha menina tem 10 anos, então às vezes você vê essa intensidade. Ou é muito, muito amigo, que é best friends, ou não é nem nada amigo, corta todas as relações, não conversa, não sei o quê. Então também tem que saber conversar com as crianças para saber que tem um meio termo ali, né? Que você pode conviver sem saber que não vai se colocar em risco, mas ali numa hora da atividade você pode estar ali junto. Tá ali na piscina ali, tão tranquilo, mas se for num lugar mais aberto é mais perigoso, porque o outro é mais afoito, gosta de fazer umas coisas que ela não está acostumada. Então isso tudo cabe ao adulto mediar, e assim como é na nossa vida também, né? Às vezes, eu gosto de conviver com a pessoa, mas às vezes lá no ambiente de uma balada, lá, festa rave, não é meu ambiente, então eu não vou lá me colocar naquela situação, né? Mas às vezes pro amigo ele gosta. Mas nem por isso eu vou deixar de ser amigo dele, né? Eu só não vou conviver as mesmas coisas em determinados ambientes, enfim, mas é importante a gente ter essa visão, assim como a criança, né? Ela é, muitas vezes, como é que nós vamos falar? 8 ou 80 na amizade, nós não precisamos ser assim, nós não devemos ser assim. Nós temos que ter, porque eu não vou me vincular às pessoas num vínculo de amizade apenas por semelhança de gosto. Não, né? A gente tem que pensar nisso. Se as pessoas estão na nossa convivência, isso acontece muito no meio familiar, né? A gente, às vezes, é possível romper relações com familiares porque pensa de forma diferente, porque não gosta das coisas que eu gosto. A gente tem que entender que somos diferentes, né? E a convivência, ela tem que ser saudável, muito embora as diferenças. Então, não é porque as pessoas elas têm um gosto que eu não tenho, gosta de coisas que eu não gosto, faz coisas que eu não faço, que eu não vou porque eu não gosto de jogar futebol e o outro gosta, um gosta de pescar, o outro não gosta. Muito embora isso, a gente pode e deve manter os laços de amizade, né? Porque nessa diferença que existe entre nós estamos aprendendo uns com os outros. E aí entra também a questão da tolerância, né? A questão da boa vontade em poder ser útil, né? Na paciência. Então são vários aspectos que essas relações elas vão favorecer para o nosso crescimento em conjunto com as outras pessoas, né? Então é importante pensar, né? Vou ser amigo só daqueles que gostam daquilo que eu gosto, né? Essa é uma tendência que nós temos, é a afinidade que vai se criando, mas eu não vou rejeitar a convivência com as outras pessoas, né? Porque as pessoas fazem coisas que eu não faço, gostam de coisas que eu não gosto, né? Então a gente precisa desenvolver uma maturidade da boa relação social com todos, em todos os ambientes, né?
E veja que o próprio anjo da guarda nosso, né? Se a gente está fazendo muita bobagem, ele vai nos orientar algumas vezes, depois ele vai se afastar, porque ele está vendo que não adianta ficar ali, né? Como o adulto faz com a criança, né? Ele orienta e depois deixa a criança aí tomar suas atitudes e ver as consequências daqueles atos, né? Então, o próprio livro dos Espíritos nos diz, né, que o nosso anjo da guarda, ele está ali para nos orientar, mas ele não vai nos obrigar a fazer as coisas, né? Ele vai mostrar os caminhos, né? E vai se afastar caso a gente não o escute, né? E aí ele só vai voltar quando a gente voltar ao bom caminho, né? Porque ele não é nossa babá, né? Ele é um orientador. Perfeito. Perfeito. E o Kleber falou de afinidades, né? Michel, o que realmente aproxima os amigos, essas amizades? São apenas os gostos parecidos? Ou tem algo espiritual por trás disso tudo? O que nos leva a, vamos dizer, chamar um amigo de irmão, que aquela afinidade bastante e tal, algumas vezes até gostos parecidos, né? Mas muitas vezes não tem, são, por exemplo, água e óleo, e constrói uma amizade tão interessante dentro de tudo isso. O que leva? Então, ela até pode começar por essa semelhança de ideias, de interesses ou gostos. Mas o que vai fortalecer esse laço é a qualidade da convivência dessas pessoas, né? E isso aí não quer dizer da quantidade, né? Mas sim da qualidade. Às vezes a gente se encontra algumas vezes por semana, às vezes, né, esporadicamente, mas aquilo é tão bom pra gente, tão prazeroso, que a gente considera aquilo muito verdadeiro, né? Então, ela é construída nesse convívio, né? Então, no início pode haver uns interesses comuns e coisas, mas a gente só vai saber, né? É com o tempo mesmo, se essa amizade tem essa afinidade moral e espiritual. Então, por exemplo, a gente tem vários colegas que estudam conosco. Às vezes até a gente faz trabalho, troca uma ideia, conversa sobre um time de futebol, conversa num seriado, de algum programa de TV. Mas os nossos verdadeiros amigos são aqueles que fazem algo a mais conosco, né? Aquele que está ali no momento que a gente está tirando nota baixa, diz, não, deixa que eu vou lá na tua casa te ajudar, te orientar naquela coisa. Então, é esses pequenos pontos que vão construindo essa amizade verdadeira, né? Que vão fortalecendo isso. Então, são essas as atitudes que nos aproximam. Então, a confiança, né? Você passa a ser um confidente daquela pessoa, e passa também que não só ser um confidente, mas que a pessoa te dá bons conselhos também. Porque, às vezes, a pessoa escuta você para falar da tua vida para os outros, né? A gente tem que ter cuidado às vezes, né? Tem as pessoas que gostam só ficar um leve trás, né? Ele finge que é teu amigo, mas na verdade ele está criando. Então, que ele é sincero naquilo, né? Ele vê também. E porque muitas vezes assim as pessoas gostam muito de te escutar, mas elas dividem muito pouco da vida dela. Então você tem que tomar um cuidado, né? Porque se você está ali contando sempre a tua vida, né? Sendo aberto com a pessoa sempre muito retraída, você tem que ver se é a personalidade da pessoa, ou ela não gosta de falar, ou se ela só está ali para colher algumas situações que você sabe para levar para outras pessoas, né? E um desejo sincero do bem desse semelhante, né? E aí isso é de extrema importância, porque a gente só consegue, é provado hoje cientificamente que o bebê ele só vinga, a criança humana ela só vinga se tiver afeto. Ela precisa que alguém ame ela para ela conseguir sobreviver. Diferente do animal, que às vezes você só dando um alimento ele consegue sobreviver, né? O bebê humano ele precisa do carinho, do afeto, do olhar, né? Até eu estava vendo um vídeo esses dias que eles colocaram uma criança com a mãe e daí tinha uma orientadora mostrando uma atitude lá que a criança tinha, falando de maneira tranquila. Aí chega uma terceira pessoa e começa a discutir com ela. A partir daquele momento a criança trava e não consegue mais desempenhar, porque o ambiente não é mais propício para aquilo, né? Então a criança também capta isso. Então muitas vezes também a gente tem que ver se às vezes a gente não foi criado num ambiente tão ruim, tão difícil, que às vezes a gente ficou muito fechado, né? E aí não expõe o nosso sentimento com medo que o outro possa nos julgar ou possa nos fazer alguma coisa. Então são essas pequenas atitudes que vão construir. O Evangelho fala, né, que um pouco de fermento faz crescer toda a massa. Então são essas pequenas atitudes de carinho, o cuidado que a pessoa tem, né? Dizer, olha, como é que tá lá? Eu vi que você não estava num momento legal aquele dia. Quer falar alguma coisa sobre isso, né? Dá essa abertura para a pessoa se abrir, né? Então, é uma construção que você vai cultivando, como se fosse uma plantinha que a gente tem em casa, né? A gente vai regando, vai dando adubo, e aquilo vai se desenvolvendo com o tempo. Então, e também, como o Kleber já reforçou várias vezes, né? Uma via de mão dupla, né? A gente tem que também ajudar o outro. Também tem que se dispor a olhar e observar, né? Então, voltando nessa questão, né, que a gente vê que muitas pessoas têm muitos seguidores, têm muitos admiradores, mas estão num quadro, às vezes, de extrema depressão, às vezes estão muito tristes, né? Porque, às vezes, não estão fazendo uma coisa que preenche o espírito delas, né? Hoje em dia, a gente está, às vezes, muito ligado a ter prazer, mas sem entender se aquilo está nos agregando alguma coisa, está nos
construindo algo, nos melhorando com aquilo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado se esses amigos nos ajudam a fazer isso, né? Então, para a gente concluir a minha fala, pelo menos, né? A gente pode ter gostos parecidos, mas o que realmente vai nos unir é essa afinidade de sentimentos e valores que vai ser construída através do tempo, através da confiança, do apoio e do desejo sincero de ver o outro crescer. Perfeito, né? A afinidade espiritual que a questão propõe, né? Ela não está se referindo tão somente aos laços espirituais que são estabelecidos, né? Que a doutrina espírita nos ensina de vidas regressas, né? Mas também, né, e principalmente, essa afinidade de objetivos, a afinidade de pensamentos que ligam as pessoas, né, e que vão criar, de fato, essa afinidade espiritual pela convivência, né, Michel? Pelo tempo de convivência, e não só tempo, mas principalmente pela qualidade que a gente atribui a essa convivência. Então, a gente pode entender pela importância que nós estamos dando para o outro que convive conosco. Então, isso é muito significativo quando a gente fala em amizade, né? Qual é o sentido, qual é o significado que nós estamos dando para as relações que nós temos com as outras pessoas. Então, isso fala muito dos nossos interesses pessoais, né? Para que lado nós estamos nos movimentando, quais são os objetivos que norteiam os nossos passos na vida. Muitas vezes o nosso egoísmo, ele faz com que centremos os nossos objetivos no eu, né? E a gente não olha para as pessoas da nossa convivência. Nós podemos tratar as pessoas como recursos para que nós atinjamos o nosso objetivo principal, que é o nosso egoísmo de estar em determinado local, patamar, enfim, né? E usamos as pessoas muitas vezes. E nós nem fazemos isso muitas vezes de forma consciente, e de outras sim. Então, nós precisamos nos autoavaliar para ver como andam os nossos interesses quando se trata das outras pessoas. O que está me aproximando daqueles que são as pessoas da minha convivência? É o interesse pela pessoa, é o interesse por manter aquele vínculo de forma saudável, né, de forma afetiva, com laços de afetividade sinceros, ou nós estamos nos aproximando das pessoas porque eu tenho outros interesses pessoais, individuais, e aquelas pessoas são úteis naquele momento. Então, essa aproximação, ela não vai estreitar os laços de amizade. Agora, quando nós olhamos para as pessoas ao nosso lado, pensando assim, o que eu estou fazendo para manter essas relações de amizade? Ou o que eu posso fazer para ser mais útil na vida dessas pessoas? Então, isso vai criando os laços espirituais de amizade, né? Quando a gente fala de laços espirituais, são os laços que ligam os espíritos, né? As almas, que somos os espíritos encarnados. Então, nós vamos nos aproximando. Agora, quando os interesses nas relações eu atingir um objetivo egoístico, então a gente não vai desenvolvendo aqueles laços espirituais, porque são relações descartáveis. Então é muito importante, quando a gente fala de amizade, ver quais os interesses que estão nos movendo quando nos dirigimos ou nos movimentamos na direção do nosso próximo, aqueles da nossa convivência. Nós temos que cuidar também se a gente está muito dolorido, por exemplo, a pessoa passou por um divórcio ou por uma ruptura de relacionamento. Ela vai falar para todo mundo que relacionamento não dá certo, que aquilo não presta, que é uma bobagem, as pessoas estão ali para enganar. Então a gente tem que cuidar, às vezes, se a nossa dor não está falando muito alto, às vezes a gente fica contaminando todos os outros, né, com a nossa realidade, que às vezes foi uma situação específica conosco, né? Às vezes a pessoa pode ter errado, às vezes a gente pode ter errado. Então a gente tem que ter cuidado disso, porque às vezes a gente mina, às vezes, a vida do nosso filho, da nossa família, que por uma dor que a gente está sentindo e a gente só está externando, só reclamando, né? Tá vendo o problema, tá pisando no espinho, mas não quer tirar o espinho e tratar aquilo. Quer só falar e falar e falar. Então, às vezes, a gente também acaba afastando as pessoas por causa disso. A gente só está falando de nós mesmos e só dos nossos problemas, né? E aí, quem que vai querer conviver conosco? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque muitas vezes a gente acaba também na rede social fazendo isso, né? Externa um monte de coisa, fala um monte de polêmica. E daí as pessoas também não querem saber disso. Às vezes as pessoas estão cansadas, querem falar de uma coisa mais amena, mais tranquila, e você vai lá e reforça o assunto. Daí a pessoa tenta trocar de assunto, você vai lá e bate de novo no assunto. Então a gente tem que ter esses cuidados, né? Para nós minarmos as nossas amizades por causa da nossa má conduta, às vezes, ou má higiene mental, né? De saber externar as coisas. Está afastando as pessoas, realmente.
O Kleber apontou bem o nosso egoísmo, né? Então, a reflexão que cabe é: eu estou sendo bom amigo ou mau amigo? Por interesse, né? Porque quando fala em amizade, é um relacionamento de sentimentos principalmente, né? Não é, eu sou amigo. Gira ao redor disso tudo sentimentos. Sentimentos daquele verdadeiro amor que Jesus pregou, né? E tá no Evangelho de Jesus aí, 90% do que Jesus pregou e ensinou e demonstrou é sobre amor, né? Então, uma verdadeira amizade gira sentimentos. Agora, quando eu me aproximo de alguém por interesse, sentimento nenhum, praticamente, né? Então, como eu estou? Tem que olhar para mim, né? Vamos dar bom dia para os nossos amigos que nos acompanham na live do Facebook, a Thalita, a Sara Jane, o Idacir, a Carla, a Marisa, a Jair, o Bento, a Jéssica, a Gelce, o Geraldo lá da Vila Rica, Paraguai, que chique, a Ivone, a Janete, o Lucas lá do Passo Sortes, a Glaci, Marisa, a Maria, a Sônia, o Marcos, a Tânia, o Maurício, o Maurício falando aqui, muito bom o conteúdo e as reflexões sobre a amizade. Pelo menos tentamos fazer uma boa reflexão disso tudo, né? Pedimos licença nesse momento, então, para agradecer os nossos patrocinadores que nos auxiliam para que esse programa, todos os sábados, vai ao ar aqui pela Rádio Chapecó. A Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. Estamos de volta, então, falando de amizades na visão espírita. Kleber, você falou de afinidades espirituais primeiro, né? Nessa última debate que nós estávamos aí antes de falar dos patrocinadores. Essas amizades, a parte espiritual, ela pode atravessar várias vidas, como o Espiritismo fala de que já temos várias encarnações. Será que alguns amigos que nós encontramos hoje já vêm de caminhadas de outras existências? Pode isso acontecer? Sim, pela visão da doutrina espírita, né? Nossos vínculos afetivos, eles se fortalecem com o tempo e com a convivência, tanto aqui, né, no plano terreno, como também na dimensão espiritual, né? Isso é uma verdade, né? Tanto é que encontramos muitas vezes uma pessoa, aqui nós vamos falar reencontramos uma pessoa, né, que nessa vida ela é estranha, e nós temos uma simpatia muito forte por essa pessoa, e a partir daí começa uma convivência e uma relação de amizade, com um vínculo muito forte, muito maior muitas vezes que a própria relação que existe na família consanguínea, né? Então isso é um reencontro de almas que estão já numa caminhada evolutiva de algum tempo, de talvez sucessivas reencarnações. Então isso é possível, é uma realidade, né? É um fato que a gente constata, né? Eu imagino que a maioria das pessoas já teve uma experiência dessa, de reencontrar alguém e sentir ali, né, um prazer muito grande
em estar na convivência dessa pessoa. E não só porque é uma pessoa que ela é uma alma assim diferenciada, que faz com que a gente deseje, todo mundo deseje estar próximos, como Chico Xavier, por exemplo, né? Que irradia paz e amor, né? Mas uma pessoa comum do dia a dia que nós reencontramos aí na caminhada evolutiva. E também esse reencontro é para continuar, às vezes, trabalhos que são iniciados, né, em outras existências, ou mesmo no plano espiritual, e nós fazemos uma programação ou um planejamento de nos reencontrarmos e de dar continuidade a determinados trabalhos que têm por finalidade e objetivo fim, né, a evolução nossa, né, a evolução espiritual. Então, esses reencontros, eles tanto acontecem no plano físico, quando reencarnamos e reencontramos-nos aqui com esses espíritos amigos, que é a nossa família espiritual, como também ele acontece no plano espiritual. Quando deixamos o corpo físico, né, voltamos para a dimensão espiritual, nos reencontramos lá e damos continuidade, às vezes, a muitos projetos, né, que estávamos fazendo. Na literatura espírita, nós encontramos vários exemplos, né, dessas situações. Um deles é do Manuel Filomeno de Miranda, né, que ele foi um espírita enquanto encarnado e continua, né, trabalhando no movimento espírita no plano espiritual, e ele tem nas obras vários relatos, né, de amigos que ele tinha na vida física, que ao desencarnar, quando ele morreu, quando ele deixou o corpo físico, ele reencontrou no plano espiritual e continuaram lá o trabalho que eles realizavam dentro do movimento espírita, né? E, claro, isso não é uma exclusividade do movimento espírita, dos espíritas, em todas as áreas da vida, né? Nós vamos reencontrar amigos e vamos dar sequência a trabalhos que nós estabelecemos ou iniciamos, tanto no mundo espiritual como em outras vidas, né? Então, isso é um fato, é uma realidade, né? E é um motivo para nós, digamos assim, para os seres humanos, né, de motivação, de continuar a caminhada, de perceber que por mais que as situações da vida sejam difíceis, né, nós vamos ter momentos em que vamos ter apoio de seres, de outras pessoas ou espíritos que estão caminhando ao nosso lado. Interessante também é que muitas vezes esses amigos, eles permanecem no plano espiritual nos ajudando enquanto na caminhada terrena. Então nós estamos aqui passando por algumas situações da vida, e esses amigos espirituais que estão na dimensão espiritual, eles, dependendo a condição evolutiva deles, o nível de maturidade espiritual, eles podem acompanhar essa nossa caminhada e nos auxiliar de alguma forma, interceder junto a Deus, aos benfeitores espirituais, por nós, para que o nosso planejamento de vida, ele chegue mais próximo possível dos objetivos traçados antes de nascermos mesmo, né? Então, esses vínculos, eles são para a vida toda, e quando a gente fala vida toda, eles são eternos, né? Porque não é só para uma existência, é para sempre. Tem no livro Há 2000 anos, bem no início, tem um pouquinho disso, né? Que o grande amor do Emmanuel decide reencarnar com ele, tentar dar uma chance para ele, para ver se ele dá uma virada na vida dele. E agora vai virar filme, né? Estão filmando. E no livro, aí tem o livro 50 anos depois, que é a próxima reencarnação do Emmanuel. E aí tem o Renúncia, que também é uma continuidade disso, né? E lá no Renúncia também é um ponto bastante interessante, sempre que tem um espírito que está num alto patamar evolutivo, e ela descobre que um grande amor dela vai reencarnar. E aí ela está lá e o mentor dela diz, olha, você sabe que mesmo se reencarnando, não quer dizer que ele vai ajeitar o caminho dele, né? Não quer dizer que ele vai se encaminhar. Ele diz, não me interessa. Como é uma pessoa que eu gosto muito, eu quero estar lá para tentar pelo menos dar o mínimo que eu tenho, né? Então, muitas vezes, esses amores fazem grandes sacrifícios, né? Pra gente, e a gente não tem nem noção, às vezes, né? Às vezes eles vão lá no plano espiritual e dizem, não, eu afianço aqui a reencarnação desse meu amigo aqui, eu quero estar lá com ele, pode ir lá que eu vou ajudar ele, vou dar apoio para ele, né? Então, também cabe a nós aqui, quando encarnados, fazer o melhor aproveitamento possível da nossa vida. Se hoje eu estou brigado lá com meu irmão, com meu pai, estou brigado com um amigo, às vezes vale a pena a gente repensar, né? Não criar atrito, né? A gente vai entrar numa fase política de novo daqui uns dias, né? Quem sabe não cortar nossos laços com nossos amigos, escutar lá, eu tenho uma divergência, eu penso de um lado, penso do outro, tudo bem, mas nossa amizade sobrepõe a isso. Porque
os políticos passam, né? Os governos passam, mas a gente tem que tentar fazer o máximo possível para criar uma fraternidade, né? Porque o mundo só vai melhorar se a gente se melhorar enquanto indivíduo. E esse melhoramento depende da nossa família, das pessoas que a gente convive. Tu tocou num ponto excelente aí, mas só que eu lembrei de agradecer a todos que estão na live do Facebook, mas principalmente também pela rádio, né? Ver como que as redes sociais chegam longe, né? Acabei de falar do Paraguai, né? Aqui eu atendi a Apucarana, de Bento Gonçalves, o Márcio aqui. Então, assim, ó, lembrando que esse programa fica lá gravado no Facebook da própria Hora Espírita, né? Tem o canal do YouTube, né? Do Hora Espírita Chapecó. Fica como em formato de podcast no Spotify e no Deezer, né? Então, quem quiser compartilhar os links para que esse programa sempre chega mais longe, na maravilha das redes sociais hoje, nós vimos aqui tanta gente de longe, ou próprio aqui em Chapecó também, nossos amigos do dia a dia aqui em Chapecó, tem a oportunidade de passar para os seus familiares os links para que esses amigos, né, assistam e compartilham também. Mas tu falou da ajuda, de querer ajudar, né, na parte dos amigos, vem a questão, né, como esses amigos podem nos ajudar nesses momentos mais difíceis? Porque, como eu sempre falo, né, a nossa vida é tipo um eletrocardiograma, altos e baixos, né? E para nós aprendermos com as duas coisas. Quando nós estamos embaixo, que está uma dificuldade, é para nós entender que tudo passa, que nem diz Chico. Mas quando estamos lá em cima, aqueles momentos de felicidade, ele também é passageiro, né? Então, como esses amigos podem nos ajudar nesses momentos difíceis? Primeiro, eu acho que a gente tem uma atitude de humildade, de saber que a gente precisa de ajuda. Porque muitas vezes, como a gente falou no início, a gente tem essa questão de não aceitar, né? Então, a gente, às vezes, abrir o coração e dizer, olha, estou com dificuldade aqui, né? Estou precisando desse auxílio. E, às vezes, saber que pode ser que teu amigo não esteja num bom momento também para te aconselhar. E faz parte da vida também. Às vezes, também ele está numa dificuldade, aí você saber procurar outro, ou, naquele momento, buscar sozinho, né? Então, como a gente não evolui sozinho, a gente vai ter que buscar essa convivência, né? E a prática da caridade, eu acho que é a nossa grande arma espiritual, assim, né? A irmã Rosália fala que ela praticava muita caridade e um dos moradores de rua que ela ajudou era um espírito de grande cabedal espiritual, um espírito muito evoluído. Então, às vezes, quando a gente se doa ao próximo, às vezes ele nos traz respostas e faz um bem tão grande que às vezes a gente esquece os nossos problemas, né? Para auxiliar o nosso semelhante, e a gente vai se fortalecendo e vai mudando a nossa ótica, né? Às vezes também entender que buscar a oração, né? Nosso grande amigo Jesus lá, às vezes estamos num momento de dificuldade, ir lá para o nosso quarto, orar, né? Ter essa tranquilidade de buscar essa oração, e aí também ficar atento, né? Porque quando a gente ora, vai vir uma resposta. Às vezes vai vir no rádio, aqui a gente está escutando o programa, às vezes vem um insight, às vezes uma revista, às vezes um amigo, às vezes uma pessoa que a gente nem gosta vai falar alguma coisa. Então a gente está com as antenas espirituais abertas, né? Como tu bem disse, né? O Chico falava que tudo passa, né? Então saber que a gente vai ter momentos de altos, de baixos, né? E a nossa vida é assim mesmo. Não é porque a gente fez tudo certo que vai dar tudo certo, e não é porque a gente está fazendo tudo errado que não pode dar uma virada e a gente começar a melhorar o nosso caminho, né? Então, nesses momentos difíceis, buscar essa presença, né? Não ficar sozinho, né? A gente sabe que o nível das pessoas que estão buscando o autoextermínio tem aumentado, até nos nossos jovens, né? Tem acontecido assim, uma maior frequência, crianças às vezes. Então, ter esse olhar também atento ao outro, né? Não ficar só no nosso, né? Como o Kleber falou, o nosso egoísmo às vezes fala muito alto, a gente fica só centrado nos nossos problemas. Então, olhar um pouco, observar, poxa, mas se aquela criança está um pouco mais triste, aquele adolescente está mais fechado, às vezes não é o jeito deles, às vezes é que ele está passando uma dificuldade, às vezes, né? Se dá a boa vontade de conversar com as pessoas que estão ali próximos, né? Para tentar buscar esse auxílio. Então, entender que a gente está em momentos, às vezes, alguns muito bons, alguns muito ruins, mas tudo vai caminhando e a gente buscando sempre a nossa evolução. Infelizmente, chegamos ao final de mais um programa. Nós podíamos ficar aqui mais umas 3 horas conversando, um papo legal. Kleber, muito obrigado pela participação de hoje, estar aqui conosco. Nós quem agradece a oportunidade, né? Uma conversa bacana. Que Deus abençoe o nosso dia, o nosso final de semana e a todos que nos acompanham. Muito obrigado. Michel, muito obrigado por estar aqui hoje, nesse dia, batendo um papo sobre a amizade. Obrigado, amigos. Obrigado, nossos amigos aí que nos acompanham ao vivo, né? Cedinho da manhã. Muito obrigado.
Obrigado a todos que nos acompanharam, que participaram conosco aí no Radinho, nas redes sociais. Muito obrigado. Que todos tenhamos um excelente final de semana e que Deus nos abençoe.